Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria no meu coração que eu quero compartilhar um texto com os irmãos, de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Um texto muito simples, de forma muito simples, mas que Deus colocou no meu coração. Desejo para você que está ao alcance desse veículo de comunicação, que você seja abençoado por Deus, que a sua família seja abençoada por Deus, a sua vida seja impactada pela presença de Deus na sua casa aí. Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo para que você receba talvez o livramento, a bênção do Senhor através desse vídeo. Quem sabe você está passando momentos adversos na sua vida e Deus te fez parar para assistir esse vídeo. Quero compartilhar com você aqui no canal Palavra de Fé um texto muito conhecido, muito fácil de se manusear, de se interpretar. Não é algo que está distante do seu alcance, mas que é de fácil entendimento, interpretação teológica. Não há nenhuma dubiedade em poder interpretar aqui esse texto, até porque é um texto já claro, simples, tem suas riquezas, tem suas profundidades, mas um texto muito abençoador. Eu queria convidar a você para abrir a sua Bíblia, Jeremias capítulo 32, Jeremias capítulo 32, verso 8, diz assim: Então, de acordo com a palavra do Senhor, meu primo Anamel veio ao encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: compra o meu campo que está em Anatote, nas terras de Benjamim, porque direito de herança e resgate diante da lei é teu. Comprai-o para ti sem demora. Então compreendi o que era a palavra do Senhor. Versículo de número 15 diz assim: Pois assim declara Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, sem muita delonga, sem muita demora, o profeta por nome Jeremias é um profeta muito conhecido, um profeta muito proeminente, pregado, visto dentre os profetas. Biograficamente, o profeta mais prescrutado, ou seja, o profeta que mais se escreve biografia acerca da sua vida, haja vista que mais de 300 e poucas mil ou milhares de biografia por autores, escritores diferentes, por ser um profeta tão tremendo, tão profundo, que vivenciou algo extraordinário. Não obstante a sua vida, a sua chamada ministerial,
como se deu, vindo da sua linhagem sacerdotal, da onde ele veio, mas Deus havia tido uma promessa para a família, para esse homem por nome Jeremias. Importante salientar aqui que o nome Jeremias ele é de uma riqueza imensurável. O nome Jeremias em língua hebraica é Yirmeyahu ou Yirmeyahu, que tem a sua tradução ou seu significado, ou significa exaltar, elevar, engrandecer. Então, primeira observação desta palavra é que o nome Jeremias não é um nome comum, é um nome que leva uma carga profética, algo extraordinário, ou seja, Yirmeyahu é o nome hebraico do profeta Jeremias, que traduzido significa elevar-se, ou exaltar-se, ou engrandecer. Já carrega no seu nome algo extraordinário. Percebam que esse texto do capítulo 32 está acontecendo exatamente no período em que os babilônicos estão em eminência, em ascensão. Nabucodonosor assume o controle após derrotar inúmeras nações, após guerrear com inúmeras nações e vencer as nações de forma terrível, humilhá-las. Nabucodonosor vence o rei do Egito na batalha chamada Batalha de Carquemis, e agora ele recebe uma informação que o seu pai havia sido alvo de uma conspiração e o seu pai é morto. Em meio à guerra vencida, sangrenta, ele retorna, e ao retornar ele vem vencendo. Ele vem guerreando, passa por Jerusalém e sitia Jerusalém. Jeremias está preso por um rei cujo nome era Zedequias. Na guarda do pátio de Zedequias, o profeta está preso. Zedequias não quer ouvir a voz de Deus por intermédio do profeta Jeremias, que está profetizando acerca dos babilônios, em que o rei Nabucodonosor entraria em Jerusalém e queimaria as portas de Jerusalém. Haja vista que 11 anos antes disto aqui, Nabucodonosor havia nomeado aqui o rei Zedequias para presidir, reinar sobre Judá. Mas Zedequias não entende o propósito. 11 anos depois, Nabucodonosor, com aproximadamente 40 anos, vem de encontro a Jerusalém, vencendo todas as guerras. Jerusalém e Judá, que é a capital do Reino do Sul, está agora em maus lençóis. O seu pecado havia transpassado a linha colocada por Deus. Deus então vai banir Jerusalém. Isto acontece em 3 períodos, em 3 levas. A primeira leva acontece em 597. Nabucodonosor leva alguns mil judeus para a Babilônia. A segunda leva em 588, em 587. E a terceira leva em 582, quando ele vai destruir totalmente, por completo, Jerusalém. Ele sitia e monta guarda em Jerusalém, ninguém entra, ninguém sai.
Mas o profeta Jeremias está preso na guarda do pátio do rei Zedequias, por assim profetizar para o rei: Rei, vive o Senhor Deus de Israel, em que tu não escaparás da espada de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Zedequias fica nervoso, Zedequias se irrita, manda então esbofetear o profeta e alimentar o profeta com pão e água. Só que Jeremias é oriundo de uma promessa. Jeremias não era um homem comum, natural, pois sobre a vida de Jeremias, no capítulo 1, os irmãos são sabedor que lhe havia uma promessa acerca do que Deus tinha na vida do profeta Jeremias. Ele então profetiza por rei Zedequias que Zedequias não escaparia das mãos dos babilônios e toda a sua maldade seria punido. Deus então, que é Deus que honra a palavra dos seus santos servos, assina em cima e honra o que Jeremias está dizendo. Numa época de crise, numa época em que Judá está vivenciando o pior momento da sua vida, a nação mais poderosa da época é Nabucodonosor e seus homens, agora vem contra Judá. E Zedequias, obstinado, não quer ouvir a voz do profeta, manda espancar Jeremias e amarrar Jeremias com cadeias. Deixa por algum período Jeremias amarrado. Passa-se algum tempo, introduz-se Jeremias à casa do rei, à presença do rei, e a palavra do profeta Jeremias é única, é firme, não muda. Disse: Rei, vive o Senhor Deus de Israel, que tu não escaparás das mãos do rei Nabucodonosor, tu serás levado cativo e morto na Babilônia. Os irmãos percebam que o profeta está preso, o profeta está amarrado, mas da boca do profeta tem uma palavra rema, uma palavra profética, uma palavra de punho profético, dizendo que aquele rei não escaparia da sua maldade, da sua malícia, que era eminente, que era autêntico, era verdadeiro. Deus, com certeza, infalivelmente, invadia pelas mãos de Nabucodonosor Jerusalém e ia matar os seus compatriotas. Só Jeremias e mais algum pouquinho ia escapar da espada de Nabucodonosor. Percebam que em meio à crise, em meio à turbulência, em meio ao cerco babilônico, Deus tem um profeta com uma palavra rema e profética para dizer que Deus iria punir Judá, em especial Jerusalém, que se orgulhava do seu santo templo, que se orgulhava dos seus cerimoniais. Mas Deus, que não se deixa escarnecer, viria como um leão para destruir Jerusalém, pois Israel e as suas ofertas, oferenda, estavam podrificadas, estavam oferecendo para Deus o que era podre. Mas Jeremias ia permanecer vivo. Percebam que em meio a esta turbulência, esta crise generalizada,
que infalivelmente ninguém escaparia da gente, a espada ia descer. Jeremias está tirando onda. Para muitos era juízo, era discórdia, era quebra-quebra. Mas para quem obedeceu a palavra, no caso Jeremias, Deus está dizendo: compra. E compra o que, Jeremias? Compra um campo. Este termo, esta situação, esse elemento de, no meio da crise, no meio do problema, no meio da adversidade, Deus trazer um primo chamado Anamel, filho do tio de Jeremias, com uma escritura para Jeremias assinar, é algo que me chama a atenção. Olha, no meio da crise, no meio do problema, no meio do fogo quebrando, invasão babilônica, Babilônia destruindo, mas Jeremias está o quê? Comprando. Oh, aleluia! Jeremias está comprando. Jeremias está comprando. João Paulo, eu não entendi, você vai entender. A espada iria descer sobre Judá. Em meio ao caos, ele iria comprar. Em meio à atmosfera quente pegando fogo, Jeremias ia crescer naquela região. Eu disse que a espada iria descer. Deus não tem o culpado por inocente. Deus então estava dando recado à nação, a todo Judá, o que Deus iria fazer, os seus pecados, as suas maledicências. Deus havia escrito em ponteiro de ferro. Ah, pregador, mas meu amigo, com Deus não tem mais nem menos. De uma vez que Deus decide trazer sentença, juízo sobre alguém, sai de baixo, porque o negócio é terrível. Deus agora estava cobrando da nação de Judá, um posicionamento, uma forma de adoração perfeita a Deus. Quem sabe você está aí vivenciando dias de crise, de exaustão. Me parece que você rema e parece que você está andando para trás. Deus me trouxe aqui, quem sabe mediante o arrependimento, diante deste pecado, desta situação terrível, Deus entrará com misericórdia em sua vida, em sua casa, e faça isso reverter, reverberar. Deus não tem prazer em punir você, Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar, mas o pecado traz separação entre homem e Deus. Então, em meio a esta crise, a este juízo, Deus está mostrando para Judá que vale a pena obedecer igual obedeceu Jeremias. Mesmo no momento de crise, sendo preso, esbofeteado por Zedequias, ele está firme, ele está resoluto, ele está ali com uma palavra. Jeremias, em nenhum momento o texto mostra em que Jeremias quer parar, por mais que quisesse parar em dado momento do texto da vida de Jeremias, mas aqui Jeremias está sólido. A palavra de Jeremias por rei, tu está me batendo, mas eu não vou retroceder com a minha palavra. Vive o Senhor, tu serás entregue na mão do rei Nabucodonosor e morrerá na Babilônia. Havia uma palavra, uma certeza, uma convicção, em meio à crise, em meio à problemática, em meio à situação. Deus já estava com Jeremias, preservando Jeremias. Deus já está contigo aí, meu amigo. Nesta crise, nesta fornalha, neste vale, nesta situação, Deus já está com você. Não abra mão da promessa. E a compra deste campo é tanto algo profético como algo que era lido ou dado na lei, chamado a lei do levirato, em que as terras, herança, era passada entre família. Você conhece no livro de Ruth o que estava sendo feito ali? É uma lei chamada lei do levirato, onde
o dono da terra deveria passar para um parente mais próximo, para ele remir aquela terra, para ele comprar aquela terra, para depois de um tempo ela retornar para ele. Mas tem um cumprimento profético acerca dos 70 anos em que Judá ia passar no cativeiro babilônico. Ao comprar a terra, ao Jeremias comprar a terra, a mensagem que vivenciava para Israel era que Israel ia retornar, ia ser restaurado, ia ser revigorado, em que Israel não morreria, mas após os 70 anos retornaria para sua terra. Esta é a palavra em que Deus me deu na noite desse dia. Quem sabe você está em um momento de crise, mas nessa crise vale a pena ser fiel. Por quê? Porque nesta crise Deus vai fazer você comprar. Tu vai comprar, tu vai gerar nesta crise. Este vale não te mata, este abandono não te mata, vai gerar em você uma estrutura espiritual. Tu vai gozar do melhor, tu vai ter paz na tua vida. Esse espírito de suicida que ronda a tua casa, Deus está dizendo, tu vai gerar na tua vida algo extraordinário. Deus vai dar cabo disto aí. Não é o fim para você. Tu não vai morrer. Deus vai gerar em você um profeta. Deus vai fazer você comprar. Em meio à crise, em meio ao vale, Deus vai fazer você gerar. Receba esta palavra em nome de Jesus. É profética para minha e para a sua vida. Deus te abençoe.